Agora são 8 horas e 7 minutinhos. Rafael Mesquita já está pronto com os nossos convidados para começar o debate de hoje, que vai falar da Venezuela também, entre vários assuntos aí que o Rafa já adiantou para a gente, não é isso, Rafael? É isso aí, Mariana. Bom dia mais uma vez para você, a todos que nos acompanham. Vamos lá com os debates aqui no Mundo em Sua Casa de hoje, apresentando os nossos convidados, comentaristas desta segunda-feira. Primeiro, o analista político Rafael Costa. Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Mundo em Sua Casa. Bom dia, Rafael Mesquita. Bom dia, Guia Zambuja. Bom dia a você, telespectador. Que seja uma manhã agradável para todos nós. O advogado Guia Zambuja também na nossa bancada, mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, Rafael Mesquita, olá, Rafael Costa, Mariana e principalmente a você, telespectador, que está aqui mais uma vez para nos acompanhar nesse importante programa, para levar até vocês a política de Goiás e do Brasil. Só lembrando mais uma vez que você pode participar conosco, estamos ao vivo no canal da TV Brasil Central no YouTube e também através do nosso WhatsApp, que é o 99109-5099. Já mandando um abraço para a nossa audiência qualificada, nos acompanhando no canal da TBC no YouTube, o Valdir César, a Maria Bernadette, o Toninho Cacá, a Pati Melo que está em Londrina, Paraná, nos acompanhando, ligadinha no Mundo em Sua Casa. Mande também a sua mensagem, queremos saber sua opinião sobre os assuntos que vamos trazer aqui no programa de hoje. Já vamos começar falando a respeito da situação da Venezuela. Venezuelanos que moram aqui em Goiânia protestaram contra o resultado das eleições na Venezuela. Eles pedem por justiça. Vamos acompanhar. Manifestação pacífica aqui na Praça Cívica, em Goiânia. Venezuelanos estão protestando os resultados das urnas das eleições presidenciais que aconteceram na Venezuela. Qual é o objetivo aqui desta manifestação hoje aqui na Praça Cívica? A gente está aqui reclamando e pedindo os resultados reais que aconteceram lá na Venezuela. As eleições, o governo foi proclamado presidente de novo, Nicolás Maduro, quando a gente ainda não mostrou, o Conselho Nacional Eleitoral não mostrou as atas, e a gente está reclamando, está pedindo lá para eles mostrar as atas. Além disso, a gente está reclamando por as constantes violações de direitos humanos que está acontecendo lá, a situação que é muito crítica e que obrigou a gente a sair de lá, entendeu? Aí a gente está pedindo para o mundo olhar isso e dar uma ajuda à Venezuela que realmente está precisando. Os venezuelanos lá somente temos a verdade na mão. Eles estão lutando com as armas. A gente, a única coisa que tem é a verdade. E a única coisa que a gente está pedindo é liberdade e que nos ajude a tirar esse governo ditador, porque não é uma democracia, é uma ditadura. Matéria, então, do repórter Jean Diego Luiz, com imagens de Cleomar Fernandes. E ainda sobre este assunto, uma análise de atas eleitorais feita pela Associated Press revela que Edmundo González teria vencido as eleições na Venezuela com 6,89 milhões de votos, superando 3,13 milhões atribuídos a Nicolás Maduro pelo regime chavista. O Conselho Nacional Eleitoral divulgou resultados diferentes, com Maduro recebendo 6,4 milhões de votos e González 5,3 milhões. A Associated processou imagens de 109% das atas e não conseguiu verificar a autenticidade das 24.532 atas fornecidas pela oposição, mas os dados extraídos mostram que os resultados seriam favoráveis a González. Fotos das atas circulando nas redes sociais confirmam a vitória de González, contradizendo o resultado oficial do CNE. A oposição, liderada por Maria Corina e Edmundo González, lançou um sistema para verificar as atas eleitorais e muitos venezuelanos corroboraram a precisão das informações online. Vamos começar sabendo a opinião de Guia Zambuja sobre essa situação. Gui, a cada dia que passa, fica mais evidente que as eleições na Venezuela foram fraudadas ou ainda não podemos tirar essa conclusão? Bom, Rafael, ainda não há dados confirmados que possam efetivamente afirmar que houve uma fraude. Tanto que a própria Associated Press não conseguiu certificar a autenticidade das mais de 24 mil imagens de atas de sessões de urna que circulam aí pelas redes sociais. Mas foi usado, esses documentos foram usados como base para fazer esse cálculo.
As evidências, por outro lado, demonstram bem que há sim uma situação gravíssima ocorrendo lá na Venezuela. Uma crise de legitimidade pós-eleição do Maduro evidente em todo o mundo. A própria União Europeia já se opôs à reeleição dele, os Estados Unidos, alguns países aí do mundo, do primeiro mundo, e o Brasil ainda não reconheceu também a vitória do Maduro. Portanto, ainda é necessário que o Comitê Nacional Eleitoral apresente essas atas que não foram apresentadas até o momento. O Supremo Tribunal da Venezuela também pediu que haja uma auditoria nessas atas. As atas ainda não vieram, mas também sabemos que lá há uma situação do Poder Judiciário muito favorável a Maduro, então tem que tomar muito cuidado também para não ver se isso aí é uma forma de tentar legitimar um pleito que eventualmente tenha sido fraudado. Por outro lado, Maria Corina, logo que terminou as eleições, revelou que parabenizou a população, dizendo que não houve briga, que não houve impedimento de entrar nas urnas, que todos puderam votar. No primeiro momento, ela dizia ter 73% das atas, depois se calou com relação a esse assunto, não tocou mais nesse assunto, e até hoje essas atas que ela também diz ter não apareceram. Ainda vão ter que aguardar, Rafael, para ver o que vai acontecer, mas há sim uma crise seríssima de legitimidade nessas eleições do Maduro. Rafael Costa, podemos dizer que houve fraude ou é mesmo preciso cautela, como o Gui falou aqui? Rafael Mesquita, a fraude já está configurada. A fraude ela começa no momento em que, quando você está no período pré-campanha, a autoridade máxima do país diz que iria fazer um verdadeiro derramamento de sangue, que por um acaso está cumprindo, né? Até a última informação que nós tivemos, pelo menos aqui no Brasil, de forma oficial, estávamos falando aí em aproximadamente 17 mortos, fora aí mais de 800 pessoas presas, algo que é inconcebível em qualquer sociedade que se diz democrática. Nós temos também indícios, né? Indícios não, já foi noticiado isso inclusive, de líderes opositores que foram presos, pessoas que estão sendo presas, e dessas pessoas presas estão os mesários. O Gui estava falando agora há pouco das atas. Essas atas elas precisam de um registro, de uma assinatura. A notícia que está chegando até nós é que essas pessoas estão sendo presas, esses mesários, e estão sendo forçados a assinar essas atas. Uma curiosidade sobre a legislação venezuela eleitoral é que essas atas elas têm um prazo para serem entregues à sociedade. Esse prazo ele segue o período de 48 horas. Até agora não há essas atas, a não ser essas que a Maria Corina já nos apresentou, né? Então, quando nós olhamos aspectos subjetivos, que é tudo aquilo que circundou essas eleições, como nós observamos também os aspectos objetivos, ou seja, nós não temos a transparência necessária, tudo nos leva a entender que houve sim essas fraudes. E nós, como democratas, né, vivemos em uma sociedade democrata, devemos todos defender a democracia. Não foi isso que nós ouvimos nos 2 últimos anos? Então que seja feito isso de fato na prática. E nós temos opinião aqui no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube. A Paty Mello, que está nos acompanhando lá em Londrina, trouxe aqui no início do programa, ela dizendo que o povo nas ruas já deveria ser prova o suficiente para mostrar que essas eleições foram fraudadas. Tá aí ela falando da manifestação popular na Venezuela e em vários países aí contra o resultado das eleições no país vizinho aqui na América do Sul. A gente também quer a sua participação, estamos ao vivo, canal da TV Brasil Central no YouTube e através do nosso WhatsApp, que é o 99109-5099, 99109-5099. Vamos agora, são 8 horas e 16 minutos, vamos falar agora da declaração do presidente Lula sobre a elite brasileira. O presidente Lula, que durante a convenção que oficializou a candidatura de Evandro Leitão, do PT, à Prefeitura de Fortaleza, criticou a elite brasileira, afirmando que ela não está preparada para governar e que apenas enxerga uma parte da sociedade, deixando os mais pobres invisíveis. Essa declaração do presidente Lula lá em Fortaleza, ele enfatizou a necessidade de priorizar os invisíveis e destacou ainda a importância de melhorar as condições de vida das classes trabalhadoras. Vamos ouvir.
problema no áudio aí com relação então a essa declaração do presidente Lula, mas ele destacou então a importância de melhorar as condições da vida das classes trabalhadoras e lembrando que Fortaleza é a única capital onde Lula participou de uma convenção para lançamento de candidatura própria do PT. Evandro Leitão está em 4º lugar nas pesquisas, mas é esperado que cresça com o apoio de Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana, que também é lá do Ceará. Vamos saber a opinião dos nossos comentaristas, essa declaração do presidente Lula, Rafael, dizendo então que a elite brasileira não está pronta para governar o país, falando que a elite brasileira ela pensa apenas nos próprios interesses. E ela, na sua visão, a elite brasileira comete realmente esses erros, ela só enxerga os próprios interesses, desprezando o restante, a maioria da sociedade, principalmente a classe trabalhadora? Rafael, o que o Lula faz quando ele usa esse tipo de argumentação nada mais é do que tentar confundir todo mundo e se colocar em um local que não pertence a ele. Todos nós sabemos que o Lula veio de origem pobre, né? Teve uma história aí que foge à regra. Isso aí é um fato e é algo inquestionável. A questão é, toda pessoa, seja ela qual for, quando ela consegue chegar ao cargo máximo de um país, invariavelmente, ela deixa de ser o povão, né, que é o que o Lula quer mostrar. O que o Lula faz ali é acusar a elite, só que ele se esquece que hoje ele representa a elite, ele é a elite. Não existe, por mais que a pessoa queira aparentar, não existe isso da pessoa chegar em um país e não fazer parte da elite. Se você domina, se você tem o comando, você é a elite. Então, ele usa esse discurso. Infelizmente, ainda há muitos brasileiros que se enganam por esse tipo de discurso, porém, o Lula faz isso muito bem, tanto é que chegou à presidência pela 3ª vez dessa forma. Guia Zambuja, Lula faz parte dessa elite que ele criticou, como disse aqui o Rafael? É claro que essa situação não pode realmente ser admitida, né? Todos sabemos a origem do presidente Lula e os conceitos de vida e de governar que ele tem para as pessoas mais pobres. E isso é o que nos diferencia da questão do que é uma elite aristocrática, que só pensa nela mesmo, e das pessoas que, apesar de terem capacidade econômica, se preocupam com os mais pobres. Essa é a diferenciação que há de ser feita. E é óbvio que o presidente Lula está coberto de razão. A elite brasileira não tem a menor condição de governar o Brasil sem olhar para os pobres. O que você vê rico discutir? Rico só quer saber que juro lá em cima, para ele poder receber mais dinheiro ainda, de 800 bilhões de reais por ano, que a Faria Lima recebe de juros da dívida pública, que ela é a detentora dessa dívida, para cobrar essa dívida. Eles só pensam neles, eles não estão nem aí. Você não vê rico debatendo questão de Bolsa Família, o acesso do seu filho à universidade. Isso ele não está preocupado, ele está preocupado com o lucro financeiro dele. E isso é o que nos diferencia da elite brasileira. Eu mesmo já dei um exemplo clássico aqui. As minhas filhas, a minha 3ª e 4ª filhas, estudam numa escola pública, numa escola particular aqui no setor Bueno, e há tempos atrás eu fui lá no evento esportivo que tem todo ano, não tinha uma criança negra na escola. Uma escola de elite, onde só há brancos. E é por isso que os negros nunca conseguem avançar no Brasil, porque a elite toma de conta de todas as circunstâncias. É na educação, é na saúde, e isso tem sim que ser enfrentado. Então essa fala do presidente Lula, além de ser simbólica e emblemática, ela é real. O governo dos partidos trabalhadores, o nosso governo do PT, com muita honra, a gente vem construindo a história desse partido ao longo dessas décadas, governamos o país por 5 mandatos já com o presidente Lula e a presidenta Dilma. E vamos continuar colocando o pobre no orçamento, fazendo as políticas públicas. É Bolsa Família sim, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Farmácia Popular. É disso que a gente precisa fazer. Levar o dinheiro público a você que mais necessita. E é por isso que o presidente Lula hoje tem 54% de aprovação em todo o Brasil. Rafael. Pode concluir, Rafael. Gostaria só de complementar, porque o Gui trouxe algumas informações para você, caro telespectador, mas ele não informou que esse presidente, que ele diz não ser da elite, gastou aproximadamente 200 mil do seu dinheiro, caro contribuinte, para poder mobiliar o quarto dele, porque ele, como uma pessoa que não faz parte da elite, não poderia morar em um quarto que não tem aí 200 mil reais em imóveis com o nosso dinheiro, né? Realmente, acho que ele não faz parte da elite, não. Talvez nós façamos. Refutar isso. Pode falar. Realmente, são palavras lançadas ao ar, assim, de forma
forma desconexas, são realmente impossíveis de serem admitidas. A questão do gasto de dinheiro público para questões estruturais do Palácio da Alvorada, de todos os órgãos públicos onde o presidente trabalha e mora, é uma questão normalíssima, que nada altera a vida econômica e social do país, nada. O que altera, sim, é você ter um presidente do Banco Central que mantém um juros na estratosfera para que os amiguinhos banqueiros dele possam receber juros bilionários todos os anos sem pagar impostos. E é por isso que a gente tem que também taxar as grandes fortunas do Brasil. Isso é fundamental. Se a gente taxar grandes fortunas em 1%, vai dar R$1 trilhão no orçamento do ano que vem. Mas ninguém deixa taxar rico. Ninguém deixa taxar rico. Mas nós vamos conseguir. Concluir, Rafael? Não, para concluir. Eu fico embasbacado, falando em bom português, né? Uma defesa que segue esses caminhos quando a realidade do brasileiro é exatamente oposta, né? O que nós vemos é um presidente que, desde o momento em que ele tomou posse, a única coisa que ele fez de fato foi viajar com a esposa. Inclusive, levou ela para as Olimpíadas para a França e ela conseguiu, pasmem, meus amigos, uma credencial de chefe de Estado. Parece que nós estamos lá na monarquia. Mas, segundo o Gui, ele não é elite, não representa elite. Em defesa da nossa primeira-dama Janja, eu devo dizer para vocês que o presidente Macron e a esposa dele a receberam, sim, como uma representante do Brasil. E isso é muito importante que aconteça. E ela deu um show. A Janja desfila. A Janja é a melhor primeira-dama que o Brasil poderia ter. A Janja é uma mulher também voltada para você, os mais carentes que mais precisam das políticas públicas do governo do Partido dos Trabalhadores. Participações dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores aqui no nosso WhatsApp 99109-5099. Francisco Donizete está falando que o nosso convidado aqui à esquerda, que é o Gui Azambuja, é 100% vermelho. Eu acho que é mesmo, né? Eu sou extrema esquerda, não há dúvida alguma. Filiado ao Partido dos Trabalhadores com muita honra. E o Ramiro Bessa está dizendo aqui que esse Maduro deveria ser preso imediatamente. Está falando que o Lula é igual Maduro. Vão enrolar até o mundo esquecer tudo e esse assassino do Maduro continuar no poder. Ramiro Bessa está na bronca, então, com as eleições da Venezuela. São 8 horas e 23 minutos em Goiânia. A gente quer a sua participação, tanto através do nosso WhatsApp, 99109-5099, como através do nosso canal da TV Brasil Central. No YouTube, estamos ao vivo, queremos saber a sua opinião sobre os assuntos do dia. Vamos seguir com os nossos temas. Vamos falar agora vamos falar de assuntos econômicos, é isso? Assuntos econômicos, então, aqui no Mundo em Sua Casa. Sim, vamos lá. Primeiro vamos falar da eleição, né? Porque aqui no TP a gente está com os assuntos econômicos, mas vamos falar das eleições aqui em Goiânia. Um cenário, inclusive, já está praticamente aí definido, foi dada a largada para a eleição aqui na capital. As convenções partidárias começaram no sábado e terminam hoje. O PT, Partido dos Trabalhadores, confirmou a candidatura de Adriana Corse com o professor Jerônimo Rodrigues, do PSB, na vice. Matheus Ribeiro será o candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, com o Bartira Miranda na vice. O Partido Unidade Popular confirmou a candidatura do professor Pantaleão, com Luciana Amorim, do mesmo partido, na vice. O atual prefeito Rogério Cruz será o candidato à reeleição pelo Solidariedade. O vice dele ainda não foi definido. Hoje acontecem as convenções do PL, que deve confirmar Fred Rodrigues como candidato do partido, a convenção do Novo, que deve escolher Leonardo Riso, o União Brasil deve confirmar Sandro Mabel no final da tarde. No mesmo horário, o PSD deve escolher Vanderlan Cardoso como candidato a prefeito de Goiânia. Cenário, então, Gui Azambuja definido, mas não podemos dizer o mesmo com relação ao resultado dessas eleições aqui em Goiânia, que o cenário, segundo as pesquisas, o cenário bastante incerto, está tudo embolado aí. 7 candidatos a prefeito da capital no momento. Pois é, Rafael, o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, homologou no sábado agora a candidatura da delegada e deputada federal Adriana Corse como a nossa candidata a prefeita de Goiânia. O nosso vice é do PSB, repetindo aí a chapa, né, que foi do presidente Lula com o Geraldo Alckmin, é o Jerônimo, que é o ex-reitor do IFG, um professor, uma pessoa realmente também muito voltada aí para a área da educação. Então, o Partido dos Trabalhadores está pronto. Todas as pesquisas, inclusive no fim de semana, Rafael, apontam
apontam a liderança nossa do Partido dos Trabalhadores, da delegada e deputada federal Adriana Corsi, no início dessa jornada eleitoral. Em segundo lugar, empate técnico, né, Gui? Com o Vanderlan. Em segundo lugar, o Vanderlan, e bem abaixo, 10 pontos a menos, com 14%, vem o Fred. Então, hoje, vamos ver essa definição. A direita ainda hoje, todos vão fazer convenções aí até às 19 horas, iniciam aí as convenções dos partidos de direita, de centro-direita. Então, a gente vai ver União Brasil, Sandro Mabel, será que vão coligar com o PL, de repente colocar o Fred aí de vice? Isso ainda está meio obscuro. O Vanderlan vai sair candidato, ao que tudo indica, mas todo mundo aí já está observando, é o segundo turno. Quem é que vai ter mais chances de enfrentar o PT, o nosso Partido dos Trabalhadores, e a Adriana Corsi no segundo turno das eleições. Então a gente vem muito forte aí nessa campanha. Presidente Lula, o Partido dos Trabalhadores está com 49% de aceitação no estado de Goiás, pesquisa Quest agora do final de abril, e isso denota bem que o PT vem forte aqui em Goiás para poder tentar ganhar as eleições aqui na Prefeitura de Goiânia pela 4ª vez para a gente governar a nossa cidade. E assim também por todo o interior, viu, Rafael? Já está havendo todas as convenções. Lá na minha cidade mesmo, hoje vai ter uma convenção às 19 horas e vamos tentar lá reeleger, né, eleger também o candidato do atual prefeito. Então, o PT está pronto para o enfrentamento em todos os municípios goianos. Rafael Costa, o que podemos esperar dessas eleições aqui na capital? Por enquanto, a gente tem um cenário no que se refere a resultados ainda completamente incerto, segundo as últimas pesquisas. Exatamente, Rafael. Essa eleição atual ela vai ter uma peculiaridade. Será a primeira eleição a prefeito que nós teremos o viés ideológico como um assunto de primeira ordem. Nós temos algumas pesquisas, como o Guia Zambuja acabou de mencionar para vocês, chegou até mim uma do Instituto Veritá, onde realmente aponta, apesar de ser um empate técnico, mas a Adriana à frente, seguida logo após do Fred Rodrigues. E depois Sandro Mabel está bem mais para trás e Vanderlan está ali permeando um pouquinho mais à frente. Então, o que eu imagino que vai acontecer, considerando o aspecto ideológico, considerando essa pesquisa do Instituto Veritá, é que provavelmente vai haver a polarização aqui em Goiânia, né? Então, o que nós esperamos acabar vendo vai ser a Adriana Costa de um lado e o representante da direita ao outro, que as pesquisas já estão apontando ser o nome mais forte para isso, de Fred Rodrigues, que inclusive vai ter apoio do presidente Bolsonaro. Inclusive esse cenário de polarização, ele deve acontecer não só aqui em Goiânia, como em várias outras capitais no Brasil, né? A gente tem um cenário, por exemplo, lá em São Paulo, com Boulos, Nunes e agora até Datena entrando ali no meio ali das pesquisas também bem posicionado. Vamos aguardar os acontecimentos, ver se a gente vai ter realmente essa questão da polarização como um fator decisivo nas eleições aqui na capital. Estamos aqui com participações no canal da TV Brasil Central no YouTube, através também do nosso WhatsApp. O Walter Manuel, está falando aqui, ó, o Guia Zambuja falando que você está contradizendo que você foi no colégio que é elite. Você faz parte da elite também, Gui, porque suas filhas estudam num colégio particular no setor Bueno, Walter Manuel. Eu quero só fazer um comentário com relação a esse assunto, que eu já disse isso outras vezes aqui. É muito interessante esse aspecto de dizer quem é elite ou deixa de ser elite. Ser elite, no aspecto político e econômico que a gente fala, são essas pessoas que só defendem os seus dinheiros. São pessoas que não estão preocupadas com a população mais carente. O fato de eu ser um advogado há 31 anos, de eu ter 5 filhos, dos meus filhos terem estudado em escolas particulares, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que seja, por exemplo, um homem que acumula patrimônio, que acumula fortunas. Muito pelo contrário. A minha vida inteira, desde a faculdade, na década de 80, na PUC do Rio de Janeiro, quando eu fiz Direito, há 30 anos atrás, me levou sempre a lutar pelos mais pobres e por quem mais precisa. Isso denota bem que ser elite só por uma questão financeira é absolutamente diferente de você ser ou não elite por uma questão de amor ao próximo. E é isso que o governo do PT faz, ama o povo brasileiro. A gente tem mais uma participação aqui, que é do Josivan Damasceno, sempre participa conosco aqui. Bom dia, então, para o Josivan. Ele disse que quem é o vice-presidente é o Geraldo Alckmin e não a Janja. E o Geraldo Alckmin que deveria participar das Olimpíadas de Paris e não a Janja, a primeira-dama, segundo ali o nosso ouvinte aqui, telespectador Josivan Damasceno. Ele considera que foi errado a escolha de Janja para participar
representar o Brasil lá nas Olimpíadas. São 8h31. Vamos seguir com os temas aqui no Mundo em Sua Casa. O Senado retoma suas atividades com incertezas sobre duas principais pautas econômicas: as compensações para a desoneração de 17 setores da economia e as regras para a flexibilização de dívidas dos estados. A próxima sessão de votação está marcada para a próxima terça-feira, mas ainda não há acordo sobre os detalhes das propostas e a tendência é que sejam deixadas para a próxima semana. O projeto para flexibilizar o pagamento de dívidas dos estados com a União aguarda a definição sobre as regras para adesão. O Ministério da Fazenda quer que os estados invistam exclusivamente em educação, enquanto os governadores desejam incluir segurança pública e infraestrutura. O projeto de desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos também está travado. Pacheco espera um maior amadurecimento da discussão e ofereceu 8 alternativas da compensação, todas rejeitadas pela equipe econômica do governo. Rafael Costa, a pauta econômica será o grande gargalo da relação do governo com o Congresso neste segundo semestre? É um problema seríssimo, vai trazer consequências para toda a população pelos próximos anos. Nós sabemos que o Lula, ao escolher o Haddad, que é um cara que não tem preparo para estar no cargo de ministro da economia de um país, já demonstrou, já deu a letra, falando em bom português, do que nós podemos esperar. Tivemos aí, desde que o Lula assumiu o governo, somente déficit. É um governo que não tem a capacidade de gerar riqueza para o país. Inclusive fica com esse discurso de elite, elite, atacando elite, né? Mas não se preocupa em cuidar da produção, em fazer com que o país, de fato, enriqueça. É uma situação extremamente preocupante, porque essa conta, quem vai pagar somos nós, brasileiros. E aí, advogado Guia Zambuja, a pauta econômica, sempre um desafio aí para o governo. Ela vai ser de novo um entrave na relação do governo federal com o Congresso? Ô, Rafael, um entrave nunca, né? Eu já falei aqui que o presidente Lula realmente ele é um maestro ao conduzir aí um parlamento com 300 deputados praticamente de oposição, apesar de fazerem parte da base de apoio, de terem ministérios. Na hora de grandes votações, a gente tem uma dificuldade muito grande aí de conseguir colocar a pauta da esquerda, né, para governar o país. Mas temos conseguido, o presidente Lula tem conseguido fazer com que isso aconteça. Agora, a grande discussão com relação à dívida pública dos estados são 700 bilhões de reais que os estados devem. E São Paulo é o que mais deve, em torno de 280 bilhões de reais para a União. O presidente Lula está totalmente aberto a criar todos os mecanismos possíveis para que haja realmente essa facilitação do pagamento da dívida pública. Inclusive, sem proibir que estados que aderiram ao parcelamento, eles também vão poder aderir ao novo projeto. É uma orientação também do presidente. Agora, aí vem aí o Pacheco com 8 propostas com relação à desoneração da folha, com 8 propostas todas negadas. Então a pauta é todas negadas. Por quê que essa situação acontece? Porque eles querem justamente dos programas, cortar programa social do governo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Isso não vai acontecer. Educação, saúde, segurança, isso não vai acontecer, não adianta. Aí o que o PT propõe? A gente quer taxar 1% da contribuição social dos bancos do Brasil. Aí eles não deixam. Diz que isso é novo tributo, ou seja, quando a gente vai tributar os bilionários da Faria Lima, não pode. E até 1% sobre isso, de contribuição social de banco, para eles é nada. Mas para o Brasil é mais de R$ 1 trilhão. Mas eles não deixam, porque são os amiguinhos banqueiros que não podem perder o dinheiro dos juros. E é isso aí que nos diferencia, Rafael, da elite brasileira. Ter dinheiro não quer dizer que você é elite. Ser elite é você só pensar no próprio umbigo, que é o que banqueiro faz, igual o presidente do Banco Central. E até sobre isso, Gui, uma crítica aqui do Cássio Barros ao PT é que ele fala que quer lembrar que os lucros bancários exorbitantes ocorreram nas administrações do PT. Participação do Cássio aqui no nosso WhatsApp. Não é verdade. Os lucros estratosféricos de banco ocorreram desde sempre. Desde a ditadura já havia. Banco sempre ganhou dinheiro demais. E a gente sempre lutou para tentar tributar. E a gente não consegue, porque eles querem que a gente corte justamente o programa social. E o Haddad, gente, não só tem grande capacidade técnica, é um intelectual, um homem formado, bem formado, e que
sabe tudo sobre economia também. Não só tem capacidade de ser ministro da Economia, mas será também no futuro presidente do Brasil. E aí vocês vão ver muito bem como é bem melhor viver nos governos do Partido dos Trabalhadores e da esquerda no Brasil. Quer comentar, Rafael? Sim, eu preciso explicar para o Gui, porque ele acabou de falar para mim sobre a elite, né? Que estaria contra a elite porque vai contra os bancos. Eu vou mostrar para você, caro telespectador, que isso é uma grande falácia. O governo do PT, quando ele entrou, começou o seu governo, a primeira coisa que ele fez foi retirar aquilo que nós conhecíamos como teto de gastos, foi implementado lá pelo Temer para impedir que o governo faça isso que o PT já está fazendo novamente, que é excesso de gastos, gastos desenfreados. Substituiu o teto de gastos pelo que nós conhecemos como arcabouço fiscal. A grosso modo, para a gente não tomar muito tempo com o assunto, o que é arcabouço fiscal? Nada mais é do que você tira o teto e fala assim, você pode gastar o quanto você quiser, desde que você arrecade mais. Ou seja, a arma mágica do Lula para lutar contra a elite é fazer com que o país arrecade mais, com que você, contribuinte, pague mais impostos, para que assim o Lula possa fazer o que ele vem fazendo. Como, por exemplo, subir os ministérios aí de 22, 23 ministérios do governo Bolsonaro para 37, quase 40 ministérios. A arma que o PT tem utilizado é gastos públicos, que eles chamam de investimentos. Só que enquanto eles estão falando que isso é investimento, nós estamos vendo a Janja, que nem deveria ter ido para as Olimpíadas, acompanhando o Lula com tudo pago, porque não imagine você que ela está pagando o bolso dela, isso aí quem paga somos nós, e nós estamos vendo déficits atrás de déficits. Então, quando nós vemos o Congresso, como o Gui Azambuja disse, o Pacheco, nesse caso, aí, tentando segurar alguma coisa, acho que, na verdade, isso é o mínimo do mínimo, porque o Pacheco está fazendo um trabalho aí deplorável para o nosso país. Mas, em matéria de economia, infelizmente, é literalmente um salve-se quem puder. E o que me deixa mais chateado nessa história é saber que ainda faltam 2 anos desse sofrimento. E a Érica Rodrigues aqui, só para a gente concluir esse assunto, Gui Azambuja, ela falou que você está venerando demais o Lula e o PT. Que ela não está concordando muito, não. Na questão de venerar o Lula e o PT, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e a gente realmente luta pelas pessoas que mais precisam. Eu acho o máximo essa inveja que o povo tem da Janja. A Janja é um show mesmo, é só elogios. Então, Rafael, para mim, você falar da Janja vai ser sempre um elogio. A Janja é o máximo. Agora, falácias são palavras jogadas ao vento, mais uma vez, com relação a essa discussão sobre elite ou deixar de ser elite. O que eles não aguentam é ver nós, governo de esquerda, progressistas, defendermos pobre, defendermos quem usa droga, que a gente tem que cuidar dessas pessoas, defendermos direito das mulheres que precisam abortar porque foram estupradas, defender direitos de crianças de 13 anos de idade, que outro dia negaram aqui um aborto para uma garota de 13 anos de idade estuprada. Isso não pode acontecer. Ficam loucos de ver nós, a elite de esquerda, defender os mais pobres. E é isso sim o que nós temos que fazer e continuaremos fazendo. Gente, prestem bem atenção. A direita governar o Brasil nunca deu certo. Lembra, Fernando Collor, do que deu? Lembra o que deu Michel Temer, a ponte para o futuro, que jogou a economia nossa lá no buraco? E Bolsonaro, que nem precisa falar, vai acabar na papuda. E é por isso que 5 mandatos do governo do Partido dos Trabalhadores faz com que você seja muito mais feliz. Acredite sempre nos partidos de esquerda e no governo do presidente Lula e do PT. A gente tem que concluir esse assunto, Rafael. Não, coisa rápida, só para poder colaborar com o nosso telespectador, que falou aí do Lula, a relação do Lula com os banqueiros, se juntar Lula 1, Lula 2, Lula 3, você não vai ter uma taxa de juros tão baixa igual a implementada pelo governo Bolsonaro, que foi de 2%. Enquanto o Lula fica falando mal de todo mundo, mas a gente tem uns juros aí que já está beirando aí quase 11%. Pelo bolsonarista, é presidente do Banco Central. 8h39, vamos trazer o próximo assunto aqui, agora a declaração do presidente Lula, que disse que mulher que não tem uma profissão, se não tomar cuidado, vai ser agredida pelo marido. A declaração foi feita durante a cerimônia para anunciar a ampliação do público-alvo do programa Pé de Meia no Ceará. O presidente ainda completou: uma mulher que é bem formada, se chegar em casa e o marido for daqueles ranzinzas que só sabem reclamar e começar a xingar, você fala para ele: olha, é o seguinte, eu não sou sua empregada, não sou sua filha, sou sua mulher. Se você não me tratar com respeito, eu vou embora. Ainda na cerimônia, Lula afirmou que o homem também tem que estudar para que tenha uma profissão. É isso mesmo, Gui Azambuja, Lula está certo, o machismo brasileiro chega a esse ponto. E aí aquela questão do machismo econômico também, né? Muitas vezes mulheres sofrem ali num relacionamento por dependência econômica de um homem ali que só a maltrata.
Ô, Rafael, o presidente Lula está coberto de razão. Se você pega a frase descontextualizada, fica parecendo uma frase estranha. Mas se você pega todo o discurso do presidente, você vê bem o que ele está querendo dizer. Sempre que uma mulher mais famosa sofre uma agressão, esse assunto, graças a Deus, é divulgado amplamente por todo o país. Como, por exemplo, a gente teve o caso da nossa deputada federal aqui do estado de Goiás, a Silvier, que teve uma situação de uma agressão pessoal e que, graças a Deus, foi amplamente divulgado. Porque são milhares de mulheres, 1.463 mulheres morreram no ano passado por feminicídio. E os homens praticam esses atos e querem dar áreas de normalidade. O que o presidente Lula quis dizer é o seguinte: uma mulher preparada, mais estudada, que trabalha, tem mais consciência das coisas, ela vai enfrentar esse marido agressor, ela vai enfrentar esse homem que a maltrata, porque as violências contra a mulher são de diversas formas. É a violência moral, é a violência verbal, é a violência física, é a violência, a pior de todas, talvez, todas são péssimas, mas a financeira, aquela que faz com que a mulher fique ali dentro de casa porque ela não tem situação financeira de poder ir embora e ela tem medo de fazer esse enfrentamento. Aí você vê a mulher sendo maltratada, pisada, e há homens que acham que isso é normal. Isso não é normal, isso não pode acontecer, e o presidente Lula está coberto de razão, e é por isso que o Partido dos Trabalhadores também luta muito para defender os direitos das mulheres, as mulheres agredidas no Brasil, infelizmente ainda milhares por ano. As mulheres que não têm profissão têm mais risco de serem agredidas, Rafael? Antes de entrar no mérito da resposta, eu preciso enaltecer o Gui, que pelo menos de uma coisa ele faz muito bem. Ele consegue seguir uma coerência em defesa do Lula, independente de qual seja a questão, independente de ter razão ou não, né? Ele está fazendo isso novamente. A respeito da fala do Lula, eu acho que ele sabe o que ele está falando, ele tem muito conhecimento disso. Inclusive, ele falou que qualquer um no Brasil tem carta branca para bater nos seus cônjuges, desde que não seja corintiano, né? Fala do presidente da República. Esse mesmo presidente da República, que em sua família tem um filho que agredia a ex-namorada, falas dela, inclusive. Então, novamente, como eu abri a minha fala, você vê que o Gui, ele realmente tem essa linha de sair defendendo. Só que quando você observa os fatos e você observa a narrativa, assim como nesse caso, você sempre vê a mesma coisa. A narrativa é uma, mas os fatos são bem diferentes do que a gente vê. Participações, canal da TV Brasil Central no YouTube e também no nosso WhatsApp. Participação da Lucimar Souza, sempre desejando um bom dia pra gente. A Paty Melo falou que falar até papagaio fala, mas o que a gente está vendo é bem o contrário com relação ao governo. A Paty Melo participando aqui conosco. A gente quer a sua participação, canal da TV Brasil Central no YouTube e o WhatsApp 991095099. Vamos continuar falando do governo Lula. O governo Lula que está organizando um evento no Palácio do Planalto para recepcionar os atletas das Olimpíadas e Paralimpíadas, inspirado pela primeira-dama Janja da Silva. O evento ocorrerá em meados de setembro, após o término de todas as modalidades dos Jogos. Convites ainda não foram enviados, mas o Ministério do Esporte está verificando as agendas dos atletas medalhados para escolher a melhor data. O evento destacará os efeitos do programa Bolsa Atleta, que apoia atletas de alto rendimento, como Rebeca Andrade, medalhista de prata na ginástica artística. Dos 276 atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos, 271 recebem ou já receberam o benefício. Em 27 das 39 modalidades com brasileiros em Paris, 100% dos atletas são patrocinados pelo governo federal. Legal valorizar os atletas brasileiros, Rafael, mas aí eu te pergunto, o governo tem feito o papel dele para incentivar o esporte da forma adequada no país? O governo tem feito aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é cobrar impostos. Não à toa, se nós observarmos tudo que a comitiva brasileira como um todo já conseguiu em premiação, esse valor hoje está batendo aí próximo a 2.390.000. E pasmem, meus amigos, olha para vocês verem o quão nocivo é essa sanha do PT por taxação e cobrança de impostos por conta do arcabouço fiscal que eu já comentei com vocês. Desse valor de 2.390.000, aproximadamente, nós teremos aí R$310 mil que ficaram retidos a título de impostos. Então, nós observamos que o PT, ele realmente tem aí como uma das suas balizas dificultar a vida do brasileiro cobrando impostos. O governo Lula, na sua avaliação, Gui, ele tem feito mais para incentivar o esporte do que foi feito no governo Bolsonaro, por exemplo? O governo Lula tem feito realmente o papel dele para que o esporte se torne um carro-chefe aqui no país? O Rafael, só rapidamente, eu quero falar uma situação. Essa questão do teto de gastos que o Rafael Costa tanto está falando aqui, que se tornou o arcabouço fiscal.
Você votou nisso. O presidente Lula, durante toda a campanha eleitoral, ele disse que nós éramos contra o teto de gastos, porque não existe teto de gastos para a saúde, para a educação, para a segurança. Sempre o Lula disse em todos os debates que ele era contra o teto de gastos. E você deu mais de 60 milhões de votos para eleger o presidente Lula. Então é legítimo nós sermos contra teto de gastos. Não tem nada de errado nisso. Tanto que transformamos o teto de gastos no chamado arcabouço fiscal, onde conseguimos, sim, manejar o orçamento para destinar mais dinheiro para você que é mais pobre. É claro que o PT e o presidente Lula fazem muito mais pelo esporte nacional. Receber os nossos atletas é importante, é um incentivo, é um gesto institucional do Brasil de amor àqueles homens e mulheres que estão lá em Paris hoje representando o nosso país com tanta dedicação. O governo do PT aumentou para 1,4 bilhões de reais o incentivo ao esporte nacional. Recebem bolsas de 410 a 1.470 reais, é variável de acordo com o nível do atleta. E isso sim mostra bem que o governo do PT e do Lula fazem tudo pelo esporte nacional. 8 horas e 46 minutos, só registrar uma participação aqui, a do Dante, participando conosco. Ele disse que o governo Lula só perde para o governo de Bolsonaro. E a gente então precisa encerrar aqui os debates, agradecer a participação dos nossos convidados de hoje, o analista político Rafael Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer, Rafael Mesquita, pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme para mim estar aqui nos estúdios da TVC. Agradecer ao Gui. Como vocês viram na fala dele, não basta só pagar. Tem que pagar e ficar calado, não pode achar ruim, né? E agradecer você, nosso caro telespectador, por ter nos aturado até então. Advogado Guia Zambuja, motociclista também Guia Zambuja. Muito obrigado pela sua participação, até a próxima. Muito obrigado Rafael Costa, gosto muito sempre de debater com ele. Obrigado, Rafael Mesquita, Mariana, obrigado a você. E quero só lembrar para você, ouvinte, que disse aqui agora que o governo do Lula só pede pro Bolsonaro, que nós ganhamos do Bolsonaro, com mais de 60 milhões de votos. Portanto, é fake news que tu tá falando aí, né, companheiro? Volta no PT na próxima, você vai gostar do 6º mandato, Lula 4, vamos firme. 8 horas e 47 minutos, vamos voltar com a Mariana Martins, vai continuar com o Mundo em Sua Casa até as 9 da manhã, as notícias locais aqui com ela. Mariana, é com você.